Graças a paz, irmãos e irmãs, bom dia, bom domingo, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida, sua família. Estamos iniciando aí uma manhã de domingo, que a bênção do Senhor nosso Deus seja sobre todos nós. Eu quero convidar você participar comigo nesta manhã na nossa escola dominical online. Estou esperando aí entrar o pessoal, até agora não vi entrar ninguém. Se você já está por aí, você dá um alô aí. Agora eu vi ali a Simone Santos Souza. Bom dia, Simone, Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Quem mais? A Jaqueline Domiciano Melo. Bom dia, Jaque. Deus te abençoe, amada. Que a bênção do Altíssimo seja sobre você, o Jedson, sobre todos que são seus. Elisângela Isaías. Bom dia. Bom dia, Tatinha. Eu não consigo chamar a Tatinha de Elisângela. Aliás, eu não consigo entender por que é Elisângela se é Tatinha. Se é Tatinha, por que é Elisângela? Fátima Alonso, Deus te abençoe. Fátima, seja bem-vindo. Fátima Alonso é bênção de Deus. Ela e a Sumari estão na frente da Sociedade de Mulheres. Que Deus abençoe, mas tem mais, né? Deve ter mais gente aí para entrar nessa escola dominical. Sueli Pântano, a paz do Senhor, Sueli. Que a bênção do Altíssimo seja sobre você, o Dr. José, sobre o Lucas. Salvo engano, Nayelen. Eu estou querendo dizer a Nora, né? Se eu errei o nome, Deus não erra na bênção. Que a bênção do Senhor seja sobre toda a família Pântano. Tem a Evanele Souza Leninha Dias, que é a tia da Simone Santos. Cadê? Tem mais gente aí, cadê o povo? Karine Marangoni Vitorino. Bom dia, Karine. Deus continue te abençoando. Um abraço aí para Rebeca, um abraço aí também para Paulo Vitorino. Tem mais gente, cadê o povo da ID? Tá todo mundo dormindo aí? Vamos lembrar o programa do Zebetio aí. Joga água aí nesse povo aí. Tá na hora de levantar. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Escola Dominical, a escola que forma para esta vida e para a vida eterna. Seja ela online, seja ela presencial, não podemos abrir mão desta ferramenta. Eu confesso para vocês que eu demorei um pouco a começar a escola dominical online e comecei porque fui provocado pela dona Tatinha. Tatinha falou, pastor, por que o senhor não dá aula aos domingos na escola dominical? Eu falei, posso fazer uma experiência, né? Estamos aí. Obrigado, Tatinha. Olha o Rai está junto com a Fátima Alonso. Rai, um abraço, grande amigo, amado irmão Raimundo. O Rai, eu me lembro quando cheguei aqui, ele veio arrumar algo aqui na igreja, e os cachorros, o Malaquias, né? Latindo, eu saí lá, era o Rai. Na igreja, no pátio da igreja. Nair Gomes da Silva. Bom dia, Nair. A Nair foi minha vizinha lá no Jardim Itália, na época da minha juventude. A Nair, a Neucer, a Nadir, o Kleber, Dona Sebastiana. Esse pessoal aí conhece alguns lados da minha juventude aí. Nair, não conte nada. Reginaldo Júnior, bom dia, Regis. Cadê a Lindy? Já acordou a Lindy aí? Um abraço aí também para Dona Antônia. Eita, povo de Deus! Hoje o nosso tema, a nossa aula é História do Metodismo. Amém? Dona Fátima já chegou por aqui também, está aqui do lado. Trouxe a garrafa de café aí, Fátima? Não. Traz aí para a mente não parar. Café com fé aqui, ó. Vamos lá, com muita fé. Movido a cafeína.
Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Gislaine Cortez, paz, Gi. Deus te abençoe. Aguinaldo Lemes de Freitas, paz, meu amado pastor. Saudade de Campo Grande, Deus te abençoe aí em Campo Grande. Que a bênção do Altíssimo seja sobre todo o distrito MS1, MS2. Solange Coelho, bom dia, graça e paz, Igreja Metodista Santa Isabel, São Paulo, da nossa reverenda pastora Margarida e pastora Blanches. Um abraço às reverendas, um abraço a toda a comunidade Solange Coelho. Bateu uma curiosidade aqui, a Solange Coelho é mãe da Letícia Coelho? Gente, depois de um embromation aí básico esperando todo mundo entrar aí, ainda tá faltando gente. Manda aí umas mensagens aí, vou pedir um favor para vocês, compartilhe a aula nos perfis de vocês aí, o link, compartilhe o link, mande pelo WhatsApp aí, mande nos grupos, vamos movimentar a nossa escola dominical online. Se esse é o instrumento que Deus nos deu, vamos fazer assim. É mãe da Letícia, Tatinha? Prazer, Solange. Quero lhe parabenizar pela filha que você tem, viu? Uma jovem extremamente inteligente, muito sábia, muito temente a Deus. Oro muito pela vida dela. Deus tem algo muito grande na vida dela e através da vida dela. Que Deus continue abençoando aí a Solange, abençoando a Letícia. Cadê o Jovair e a Vilza? Será que estão no sítio? Mas independente de onde estiverem, recebam o nosso abraço aí, que Deus abençoe vocês. Vamos à aula então? Vamos orar? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com Deus. Amado Deus, grandioso Pai, bendito é o seu nome, nós te damos graças por tua misericórdia infinita. E pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã de estudo, Senhor, da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nós, nos dando inspiração e nos conduzindo, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento, ó Pai. Que seja sobre nós, Senhor, o mover da tua graça, e com graça em graça e pela graça, nós possamos, Senhor, transmitir o ensino da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que já está online, e aqueles, ó Pai, que ainda entrarão ao longo do estudo, Pai. Nos abençoe, ó Deus, com teu mover, com teu agir. Edifica-nos, ó Deus, enquanto teu corpo, o corpo de Cristo, Igreja do Senhor. É nossa oração nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, a temática da nossa aula nesta manhã é história do metodismo. Eu creio que eu vou levar aí uns 2 domingos para falar sobre isso, porque eu vou começar falando do metodismo na sua gênese inglesa, a partir da Inglaterra, os 3 momentos, os 3 nascimentos do metodismo, o Clube Santo, né, em Savannah, na Geórgia, e depois, finalmente, em Londres, quando ocorre a famosa experiência do coração aquecido do dia 24 de maio de 1738, quando John Wesley tem aí a experiência impactante que mudou a vida dele e mudou a vida as vidas de tantas outras pessoas. Amém? Mas eu não posso começar uma escola dominical sem usar aquilo que é a base da nossa fé, fundamento da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, eu convido você a abrir comigo Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo, vamos pegar aí a partir do versículo 14, amém? Romanos 8, a partir do versículo 14, depois eu vou explicar o porquê que eu estou começando essa escola dominical, usando esse texto, ok? Ele tem uma razão de ser. Amém? Romanos 8, a partir do versículo 14, assim nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Por que estou usando Romanos 8, a partir do versículo 14? Principalmente a partir do versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o texto que marcou a vida de John Wesley. A certeza da filiação divina. No dia 24 de maio de 1848, ele sentiu o coração profundamente aquecido. E nesse momento ele sentiu que o Espírito testificava ao Espírito dele que ele era filho de Deus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa experiência de John Wesley, após profunda crise, mostrou que tudo aquilo que ele vivenciou estava dentro do propósito de Deus para a vida dele. Tudo o que ele passou, os fracassos, os problemas, estava dentro de um projeto divino para que ele pudesse viver essa experiência que aconteceu a 24 de maio de 1738, ratificando, anteriormente eu falei 1838, 1738, 24 de maio. Ok? Por isso que esse texto é importante, por isso que eu usei na abertura dessa ED online. Talvez você que é metodista, ou você que de alguma maneira teve contato com a igreja metodista, já deve ter se perguntado o porquê desse nome. O que é metodista? Né? Ao longo da ED, nós vamos responder isso. Né? O que é ser metodista? E o porquê, irmãos e irmãs, eu resolvi falar a respeito deste tema? Porque eu julgo de suma importância que nós conheçamos a nossa história. É necessário que nós saibamos de onde viemos, por que viemos, quem somos, quem seremos e como seremos e devemos ser. Marcus Garvey, usei a frase dele ao partilhar a chamada da escola dominical, um pan-africanista. Ele assim dizia: um povo que não conhece a sua história é como uma árvore sem raízes. E nós sabemos que árvores sem raízes, elas caem. Não precisa o vento ser muito forte, árvores sem raízes tombam. Por isso é necessário sabermos quem somos. Costumo sempre dizer que um bom adventista conhece a história do adventismo. Costumo dizer que um bom cristão batista conhece a história dos anabatistas e depois da Igreja Batista. Eu costumo dizer que um bom luterano conhece, sabe quem foi Martinho Lutero e as raízes da sua igreja. Um bom católico romano sabe quem foi Tomás de Aquino, quem foi Agostinho de Hipona. Então, por que nós metodistas às vezes não conhecemos a nossa própria história? Aproveitando aqui, quero parabenizar os irmãos das Assembleias de Deus no Brasil, porque há cerca de 2 dias as Assembleias de Deus no Brasil celebraram 109 anos de existência. Deus abençoe e continue abençoando esta igreja, que está presente praticamente no Brasil todo, em pequenas igrejas, grandes templos, com erros ou defeitos, estão lá, fazendo a obra de Deus. E um bom assembleiano sabe quem foi Daniel Berg e Gunnar Wingren. Às vezes alguns não sabem quem foi William Joseph Seymour, o Charles Fox Parham,
fundadores do pentecostalismo clássico a partir de 1901, no Kansas, a 1906, na Rua Azusa. É uma falha que existe no assembleianismo, que muitos conhecem somente a partir de Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas não sabem que o pentecostalismo começou, podemos assim dizer, com Charles Fox Parham, um branco, e um homem negro de 1,60 m de altura, cego de um olho, neto de escravos livres, que trabalhava como garçom e que fez parte da Igreja Metodista Africana, que foi o homem que Deus usou para trazer o avivamento a partir da Rua Azusa. Mas não quero falar sobre a história do pentecostalismo hoje. Podemos até em outro momento falar sobre isso. Quero falar sobre a história do metodismo. Por isso, fazendo essa introdução. Você que às vezes se pergunta o porquê metodista, qual é a origem da igreja metodista, você tem feito as perguntas certas. E com a graça de Deus eu pretendo responder essas perguntas neste domingo e também no outro, e talvez avance um pouquinho mais. Mas é de suma importância que tenhamos esse entendimento. Cadê a dona Karine Marangoni? Está aí? Já está por aí. Ô Karine, pegue os links aí da sala e compartilhe nos demais grupos aí. Eu estou vendo muito poucos membros aqui pelo tamanho de igreja que nós temos. Mas vamos lá. A igreja metodista, ela tem origem na igreja anglicana. Tá? O que é a igreja anglicana, pastor? A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, a igreja estatal da Inglaterra, fundada pelo rei Henrique VIII, e que possui características interessantes. A igreja anglicana, ela tem uma forma, uma estrutura católica romana, ela é episcopal, ela tem bispos, inclusive a forma cultica, litúrgica dela é muito semelhante à missa, usam a hóstia, usam o cálice. Então, eu não vou entrar nos pormenores do anglicanismo aqui, porque é pauta até para uma futura aula sobre protestantismos históricos, mas o metodismo ele surge de dentro da igreja anglicana, a igreja estatal, a igreja oficial da Inglaterra. E hoje o metodismo enquanto igreja está presente no mundo todo. A família metodista, ela atinge aí a cifra de 70 a 80 milhões de metodistas pelo mundo todo. Somos uma igreja quase que tricentenária. São quase 3 séculos de existência, resistência e sendo aí instrumentos nas mãos de Deus. Ok? Mas ela não nasce como igreja. A denominação metodista não nasce como denominação e não nasce como igreja. Ela surge a partir de um movimento avivalista, que surgiu na Inglaterra do século XVIII. Ok? Então aqui já você pode pontuar algumas coisas, você que estiver anotando. Primeiro, a igreja metodista ela tem seu berço, sua gênese, ela surge a partir do anglicanismo. O que é anglicanismo? Anglicanismo se refere à igreja anglicana. O que é a igreja anglicana? A igreja oficial da Inglaterra, que possui características, estrutura episcopal, litúrgica muito semelhante à católica romana, todavia possui doutrina protestante, inclusive reformada. Ok? Tema para outra aula. O que é ser reformado? Nós podemos, um dia desses aí, falando sobre a história da igreja, dar uma pincelada sobre o que é ser reformado. Nós metodistas também somos reformados, embora temos uma característica muito mais evangelical. Então você pode anotar isso. Não surge como igreja, surge como movimento dentro da igreja anglicana. Eu costumo dizer sempre assim que
o movimento metodista foi para a igreja anglicana do século XVIII aquilo que o movimento carismático católico romano é dentro da igreja metodista a partir de 1970 em Duquesne, nos Estados Unidos, onde nasce o movimento carismático católico, naquele momento chamado de movimento católico pentecostal. É um assunto interessante também, que eu amo muito, falar sobre a gênese do pentecostalismo e do movimento carismático. Então, costumo dizer assim que surge como um movimento dentro de uma igreja, e não vejo melhor comparação do que essa. O movimento carismático católico que hoje está dentro da igreja católica romana. O metodismo surge também como um movimento dentro de uma igreja, a igreja anglicana, no século XVIII. A figura principal, embora existam outras, mas a figura principal deste movimento é John Wesley. John Wesley, ele foi um clérigo, um pastor anglicano, né, filho de pastor anglicano, neto de pastor anglicano. Ele era um ministro do evangelho dentro da igreja anglicana. Ok? Para falarmos do metodismo, nós não podemos falar de um início, um começo. Porque segundo os historiadores, dentre eles Heitzer, que é um dos maiores historiadores do movimento metodista, Heitzer, tem alguns livros dele aqui, não guardei nenhum para mostrar para a igreja, mas Heitzer, ele é um dos maiores estudantes, assim vamos dizer, né? Mestres do movimento metodista. E ele fala de 3 momentos na história, 3 origens do movimento metodista. E na aula de hoje nós vamos, com a graça de Deus, aí tentar falar sobre os 3. Ok? Então esse movimento, cujas maiores lideranças conhecidas são os pastores anglicanos John Wesley, que é o principal, Charles Wesley, que é o irmão de John, e George Whitefield, né? Todos eles pastores anglicanos, clérigos anglicanos, homens da igreja anglicana, líderes da igreja anglicana, ministros da igreja anglicana. Esses foram os cabeças, os personagens principais que Deus escolheu naquele contexto histórico do século XVIII para trazer a lume, para dar origem a um movimento que depois acabou primeiramente nos Estados Unidos e depois na Inglaterra e a partir daí no restante do mundo, se tornando a igreja metodista. Então o primeiro momento do metodismo é em Oxford, né? Começa em Oxford. Falando um pouco a respeito de John Wesley, vamos falar muito dele, porque é o cabeça, é o principal nesse momento. Assim como no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren são os cabeças principais da história do assembleianismo, assim como Martinho Lutero é o cabeça principal da história do luteranismo, assim como Ellen Golden White é uma figura central no adventismo, quando nós olhamos para o metodismo, existem outras personagens, todavia a figura principal é John Wesley. Por isso nós vamos falar muito a respeito dele. John Wesley, enquanto pastor anglicano, ele gostava muito de ler literaturas que falavam sobre o viver piedoso. O que é um viver piedoso? É um viver em comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da consagração. Wesley sentia no coração dele um desejo, uma vontade muito grande de viver uma vida de santidade. Aliás, meus irmãos, minhas irmãs, você que é metodista a longa data, talvez você desconheça que a doutrina da santidade é uma das principais doutrinas do metodismo histórico. E que
precisa ser resgatada. Santidade de coração e vida. A teologia metodista wesleyana, ela tem um capítulo especial onde fala sobre santidade de coração e vida. E isso nós vamos abordar futuramente, se Deus assim nos permitir. Mas John Wesley, ele desde cedo sentia esse desejo de servir a Deus, de ter uma vida consagrada ao Senhor, isso ainda criança. Ele perguntava à mãe dele, Susana Wesley: mãe, como é que eu posso ser uma pessoa santa, de forma que eu não desagrade a Deus em nada e em tudo eu agrade a Deus? Ele era muito pequeno quando ele sentia esse desejo no coração. E quando mais adulto, a mãe dele teve uma influência muito grande na formação deles. Ela os incentivava a ler muito. Ela era uma mulher muito piedosa também, uma mulher de muita oração. Uma mulher assim que educou eles de uma forma rígida na palavra do Senhor e também em outras áreas do viver humano. Mas John Wesley, ele teve contato com um livro de Thomas Kempis, chamado A Imitação de Cristo. Esse livro, de uma certa forma, influenciou os primeiros anos, os primeiros momentos, os primeiros tempos, as primeiras fases da vida de John Wesley no tocante à busca pela construção de uma espiritualidade bíblica, de uma espiritualidade com base na santidade. Outro livro também que influenciou muito John Wesley foi o livro de Jeremias Taylor, Regras para Viver e Morrer na Santidade. Né? Nota só, imitação de Cristo. Como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Thomas Kempis. Né? Regras para Viver e Morrer na Santidade, Jeremias Taylor. Então, John Wesley, ele sempre estava envolvido com literaturas, com leituras, além da Bíblia Sagrada, que o subsidiassem a viver de uma forma consagrada na presença de Deus. Aqui eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você tem lido o quê? Além das Escrituras, você tem lido o quê? Escrevi um pequeno artigo no meu Face semana passada, até falando sobre John Wesley. E nesse artigo eu compartilho uma pesquisa que fala que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. E que a grande maioria dos brasileiros não leem mais do que 3 livros no ano. Quando avançam disso, são 5 livros. Enquanto os franceses leem de 21 a 25 livros por ano. 80% dos franceses leem. E quando leem de 21 a 25 livros por ano, dá quase 2 no mês. Enquanto os brasileiros leem 3, quando muito 5 no ano. Que vergonha para nós, né? Então John Wesley, ele gostava muito de ler boas literaturas. Porque não basta ler, tem que ver o que está lendo, porque tem muita porcaria aí no mercado, né? Inclusive no meio religioso, no meio evangélico. Livros que tem que ir para fogueira, né? Embora eu não sou favorável a queimar livros, porque lembra censura. Mas John Wesley, ele gostava muito de ler. E além de A Imitação de Cristo e Regras para um Viver e Morrer Santo, outro livro que marcou a personalidade dele foi A Perfeição Cristã. Uma chamada séria a uma vida santa e devota, de Lau. Então esses livros, além da Bíblia Sagrada, A Imitação de Cristo, Regras para um Viver e Morrer Santo, Perfeição Cristã, uma chamada séria a uma vida santa e devota. Esses livros influenciaram não somente John Wesley e a sua doutrina da santidade, que também é a nossa doutrina, mas influenciaram todo o movimento metodista. Ok? Feito este apanhado introdutório,
Eu quero falar agora do primeiro momento do metodismo, da primeira fase do metodismo. Amém? Um café. Vamos lá tomar um café. Já está frio. Esperar a dona Fátima chegar aqui, porque ela me serve um café mais quentinho aí, né? Tomar café eu vou, o café não costuma falhar. É assim que o Gilberto Gil canta? Tomar café eu vou, café não costuma falhar. Olele, olala. Não, ele canta assim. Andar com fé eu vou, fé não costuma falhar. Eu vou perder um monte de aluno aí. O pessoal vai falar, pastor mundano é isso aí. Cantando a música do Gilberto Gil aí. Nós não somos mundanos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Também não somos fanáticos. Cafezinho quente aqui. Acho que eu fiz café pouco hoje, viu? Com muita fé e muito café, nós vamos concluir essa escola dominical. Então, amados irmãos, falando agora do primeiro momento, do primeiro surgimento do movimento metodista. Anota aí, Clube Santo, Oxford. O nosso recorte histórico para falarmos do Clube Santo é 1725, 1729. Ok? Daí 4 anos. Anota aí, primeiro surgimento do movimento metodista, o Clube Santo. Rapaz, mas o Malaquias está atrapalhando aqui, hein, Malaca? Põe ele para lá, Fátima, fecha aí essa. O problema de fazer essas lives em casa é que em casa acontece cada coisa. Aí fica o Malaquias aqui, só porque ele tem nome de profeta, ele quer participar da aula. Tem o Malaquias e tem o Tobias, né? Só que o Tobias, ele é apócrifo, né? Ele é dos deuterocanônicos. Quem participou do curso de teologia comigo aí lembra que o deuterocanônico, ou os deuterocanônicos são 7 livros que existem somente nas traduções católicas. Então Tobias é Tobit, então ele tem nome de profeta. Só que ele é apócrifo. Aí tem o Malaquias, que tem na nossa Bíblia também, que é canônico. E daqui a pouco o Tobias aparece aqui, né? Só porque tem nome de profeta que é dar pitaco na aula aqui. Mas a Fátima colocou eles para fora lá. Vamos falando aí sobre o Clube Santo, ok? Então anota aí, meu irmão, minha irmã. O Clube Santo é o primeiro início do metodismo enquanto movimento, ok? Não anota aí a origem da igreja metodista. Primeiro movimento, depois se torna igreja, ok? Clube Santo, Oxford, 1725 a 1729. Um recorte histórico aí, né, no século XVIII, de 4 anos, nesse primeiro início do movimento metodista. Ok? John Wesley, em 1720, estava com 17 anos, né? E ele ingressa na chamada Igreja de Cristo. Não é que ele deixou o anglicanismo e foi para outra igreja. Isso era uma estrutura religiosa, né? Christ Church, que existia dentro de Oxford, na universidade. O que é Oxford? Oxford é a Universidade de Oxford, protestante, ok? Uma tremenda história, a Universidade de Oxford. Então, o Clube Santo vai surgir dentro de uma universidade, ok? E dentro dessa universidade, a Christ Church, né? John Wesley, com 17 anos, ele ingressa em 1720 na Christ Church para dar início aos estudos de teologia dele. 4 anos depois, em 1724, ele já formado, ele recebe o título de bacharel em teologia. Isso tudo em Oxford. De 1727 a 1729, depois da formatura dele, ele vai sair e vai auxiliar o pai dele numa paróquia como pastor. Passado esse tempo, ele se forma,
bacharel em teologia, vai ajudar o pai na paróquia dele, Samuel Wesley, o nome do pai dele, mas depois ele acaba, em novembro de 1729, né, ele volta para Oxford. Ele retorna para a universidade. E lá já está o irmão dele, Charles Wesley, ou Carlos Wesley. Carlos Wesley, ou Charles Wesley, o grande musicista, comparado até mesmo a Sebastian Bach, que escreveu a grande maioria dos hinos do nosso inário evangélico, do nosso inário protestante, hinos que inclusive são cantados por outras denominações e até mesmo pelo catolicismo romano, né? Charles Wesley, ele é o verdadeiro pai do Clube Santo, ok? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Quando John, depois de ter ajudado Samuel Wesley na paróquia dele, Samuel Wesley, pai de John Wesley, também era pastor, ele retorna para Oxford, ele encontra lá já uma pequena estrutura formada. O Clube Santo já estava formado. Charles Wesley e mais uns 3 ou 4 jovens, né? Uns dizem que era 2, outros falam que era 3, era mais. Eles tinham feito o propósito de se reunir 3 ou 4 vezes por semana, nos domingos à noite. Eles se reuniam para ler teologia e nas outras noites eles liam os clássicos gregos e latinos. Então, Charles Wesley e mais 2 ou 3, ou quem sabe 4 estudantes se reuniam domingo à noite para estudar teologia. E nos outros dias da semana, possivelmente quarta-feira e sexta-feira, eles se reuniam para ler outras literaturas, clássicos da filosofia grega e também os pais da igreja patrística, ok? Quando John Wesley chega, ele já encontra essa estrutura formada. Então, John Wesley não é o fundador do Clube Santo. O irmão dele, Charles Wesley, que também era pastor, né, que estava ali se formando para se tornar pastor e depois se tornou pastor anglicano, pastor e um dos pais do movimento metodista. Eles se reuniam de formas metódicas. Aí você começa a entender o nome, mas o nome ainda não surge aqui, vai surgir lá na frente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eles já começam ali, de forma metódica, a se organizarem. Eu falei terça, eu falei quarta ou sexta, mas historicamente eles se reuniam na terça-feira, no quarto de Charles Wesley, para ler esses clássicos gregos e latinos. No domingo eles liam teologia, mas na terça-feira eles se reuniam no quarto de Charles Wesley, Carlos Wesley, né, irmão de John Wesley. Na quinta-feira, no quarto de Kirkham, e ali também eles liam teologia, e havia ainda uma outra reunião que eles faziam no sábado, no quarto de John Wesley, também para lerem clássicos da filosofia e pensadores gregos e latinos. E no domingo o assunto era teologia. E essa reunião de domingo acontecia no quarto de John Wesley, ok? Então eles eram metódicos, tinham essas reuniões constantes, né? Eles se reuniam para alimentar a mente. É por isso que um bom metodista, ele não abre mão da leitura. Se você conhecer um pastor metodista que não gosta de ler, algo aconteceu de errado na formação dele. É próprio do movimento metodista incentivar a leitura e o envolvimento com a educação. Tanto é que no mundo todo o movimento metodista
A Igreja Metodista possui instituições de ensinos. Nós temos a Unimep aqui no Brasil, em Piracicaba. Nós temos a UMESP em São Bernardo do Campo. Nós temos no Rio de Janeiro o Instituto Bennett. A Igreja Metodista sempre esteve atrelada à educação. Eu mesmo voltei a estudar quando vim para a Igreja Metodista, graças ao incentivo dos meus pastores. Então, se você encontrar um pastor metodista que não gosta de ler, que não incentiva as pessoas a lerem, a estudar, algo aconteceu na formação dele. Ele é apócrifo. Esse pastor não é canônico, ele é apócrifo. Assim como o Tobias, ele não é canônico como o Malaquias. É próprio do metodismo incentivo à leitura. Nós nascemos com essa característica, porque surgimos dentro de uma universidade. O primeiro momento dentro da Universidade de Oxford, ok? O Clube Santo ele tinha de 10 a 15 membros, e às vezes chegava a 25. Então começou lá com 3, com 4, depois chegou a 15, e depois a 25, mas nem sempre todos esses estavam presentes nas reuniões. Quem aqui é líder de pequeno grupo, de célula, né? Ou foi, sabe, dessas alternâncias no número de membros. Quando a célula funcionava aqui da minha casa, às quinta-feiras, teve vezes de eu ter um estudo somente com uma pessoa. E mesmo assim Deus agiu. O Clube Santo também havia essa oscilação. Eu costumo sempre dizer aos líderes de pequenos grupos, né? Eu gosto mais de usar essa nomenclatura. Não deixe de dar a aula porque tem só uma pessoa. Deus quer falar com aquela pessoa. Então, não olhe o número, olhe a oportunidade de dar o estudo. No Clube Santo, às vezes, ocorria de ter 25, outras vezes tinha 5, outras vezes só estavam ali os irmãos Wesley, Charles e John. Mas mesmo assim, eles mutuamente se instruíam, se alimentavam das Escrituras Sagradas. Mas a informação histórica aqui é que o Clube Santo não passava de 25 pessoas. E John Wesley, ele passa a exercer a liderança do grupo, a partir de 1729. Todavia, o grupo já existia antes disso. E o fundador foi Carlos Wesley. E Charles, ou Carlos Wesley, ele conta que ocorreu mais ou menos assim. Ele fala que o primeiro ano no colégio em Oxford, ele se envolveu com todo tipo de práticas mundanas, né? Ele se dedicou a diversões, ele estava assim meio que desviado. O ambiente da universidade nós sabemos como que é. É um ambiente em que a nossa fé é testada, é provada. E Carlos Wesley, no primeiro momento, ele se deixou levar, se deixou influenciar por este ambiente. No primeiro ano, ele foi cooptado pelo sistema universitário. Sistema que não tinha nada a ver com Deus. Mas no próximo ano, ele resolve se dedicar aos estudos. E depois ele vai retomando a seriedade da vida religiosa. Todo domingo ele participava do sacramento nos cultos anglicanos. E a partir daí é que ele convida 2 ou 3 jovens a estarem sempre indo ao culto com ele. Então ele começa num momento assim, envolvido, seduzido pelo ambiente do campus. No segundo ano ele resolve se dedicar seriamente aos estudos e à vida espiritual dele. E aí ele convida 2 ou 3 jovens para estarem com ele, participando dos sacramentos nos cultos. Aí nasce o Clube Santo com Carlos Wesley, ou Charles Wesley, né? Então eles começam a partir disso a ter uma vida metódica. Eles começam a se organizar metodicamente
E dentro do estatuto da universidade, havia espaço para se criar pequenos grupos dentro da universidade. E eles começaram a fazer essas reuniões, ok? E Charles Wesley, a partir disso, ele foi o primeiro a ser chamado de metodista. Então o Clube Santo começa assim, ok? Com Charles Wesley, 2 ou 3 grupos, e porque eles tinham reuniões metódicas, Charles Wesley foi o primeiro metodista. Os componentes do Clube Santo: John Wesley, Charles Wesley, Morgan, Kirkham, Ingham, Brewington, James Harvey, Whitefield. Esses foram os primeiros componentes. Ok? Eu vou repetir aqui. John Wesley, Charles Wesley, Kirkham, Ingham, Brewington, James Harvey e Whitefield. Esses foram os primeiros metodistas, ainda na gênese embrionária, dentro de uma universidade em Oxford, o Clube Santo. Primeiro início do movimento metodista. Até então as atividades, como eu disse anteriormente, eram leituras da Bíblia e teologia no domingo à noite no quarto de Wesley, ok? No sábado à noite, literatura, clássicos gregos no quarto de Charles. Na quinta-feira, né, e terça-feira, nos quartos dos outros 2 componentes, Ingham e Kirkham. Mas até então, a vida deles estava em torno disso. Estudos, essas reuniões para a mútua edificação e também a participação frequente dos cultos anglicanos, dos sacramentos anglicanos. Era um grupo, podemos assim dizer, meio que sacramentalistas, não deixavam de maneira nenhuma de participar do sacramento. O culto anglicano, como eu disse na introdução, ele é como uma missa. Então todo culto tem a Eucaristia. Todo culto tem o momento ali da ceia do Senhor. Diferentemente de nós, metodistas brasileiros, que temos a ceia do Senhor só uma vez no mês, outras igrejas metodistas, assim como a igreja anglicana, mundo afora, todo culto tem a Eucaristia, tem a ceia do Senhor. Ah, pastor, professor, que palavra é essa, Eucaristia? Isso me traz à memória o catolicismo. Mas é o nome mesmo, Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graças. É o nome bíblico para a ceia do Senhor. Mas é muito comum entre católicos, luteranos e anglicanos e episcopais esse termo, Eucaristia. Eucaristia não foi uma palavra inventada pelo catolicismo romano. Eucaristia quer dizer ação de graças. No momento da ceia nós não falamos que Jesus, tendo tomado o pão, partiu e disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois não falamos que de semelhante modo, depois de haver ceado, tendo também tomado o cálice, ele deu graças e disse: tomai todos vós, fazei isto em memória de mim. Então, Eucaristia é isso, ação de graças. Ação de graças. Então, na igreja anglicana, todo culto tem a Eucaristia, assim como na missa católica tem a Eucaristia, nos cultos luteranos, somente da igreja de confissão luterana no Brasil, que é a da reforma mesmo. Então, se tinha culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, os irmãos Wesley procuravam participar lá junto com os membros do Clube Santo e participar constantemente da Eucaristia. Mas aí William Morgan, ele começa a acrescentar uma outra atividade ao Clube Santo. Ele começa a acrescentar um aspecto de ação social, começa a tirar do relacionamento piedoso, vertical, eu e Deus, orando somente
vida de piedade, eu e Deus, oração, leitura da palavra, edificação, participação dos sacramentos, um relacionamento vertical. William Morgan vai acrescentar uma característica horizontal ao movimento metodista. Que característica é essa? A ação social. É a partir de William Morgan que o movimento metodista passa a visitar os condenados, os presos. Podemos dizer que uma pastoral carcerária nasce aí, ainda de uma forma incipiente, ainda de uma forma não estruturada. Eles começam a visitar os presos, condenados, e condenado à pena capital, condenado à morte. Eles vão visitar esses presos para orar com eles, vão visitar esses presos para levar um conforto. E a partir de Morgan, William Morgan, não demorou muito, e os metodistas estavam passando muitas horas por semana com os pobres necessitados da cidade. Primeiro começa com os presos, aí depois eles começam a visitar os pobres, os necessitados. Aí, meus irmãos e irmãs, nasce algo que nós precisamos urgentemente resgatarmos da nossa identidade metodista. Aqueles que são da minha comunidade, que me assistem, devem se lembrar de dois fundamentos principais que eu falo da nossa fé metodista: vida de piedade e obra de misericórdia. Vida de piedade, tudo aquilo que eu faço para nutrir a minha alma. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é uma pessoa que teme e se relaciona com Deus. O antônimo de piedade é impiedade ou ímpio. O que é uma pessoa ímpia? O que é impiedade? É não se relacionar com Deus. É não crer e tampouco não se relacionar com Deus. Então, vida de piedade no Clube Santo, participar dos sacramentos, leitura das Escrituras, leitura também de literaturas de cunho religioso, imitação de Cristo, regras para um viver e morrer santo, a perfeição cristã. Isso tudo tem a ver com vida de piedade. Isso que você está fazendo agora aqui, me assistindo, participando dessa EB online, é um ato de piedade. Porque nutre o teu conhecimento, mas também nutre o teu espírito. O culto que você vai participar essa noite é um ato de piedade. A leitura da palavra que você faz aí na sua casa, o jejum que você faz aí na sua casa, é obra de piedade. Piedade é tudo aquilo que tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Mas o Clube Santo vivenciava isso, né? Até que Inga, né? Ou melhor, Morgan, ele traz uma outra característica. Não basta a gente ficar só orando a Deus, cuidando da nossa espiritualidade. A gente precisa fazer algo lá fora. E começam visitando os presos condenados. E depois, a partir dessa experiência com os presos condenados, eles começam também, segundo Heinz Reiter, eles começam a visitar os pobres, as pessoas necessitadas. Aí surge outra característica, outro pilar da nossa fé metodista que precisa ser resgatado, né? Obras de misericórdia. Ou seja, o meu relacionamento com Deus tem que se desdobrar em obras de misericórdia. Isso é bíblico. Porque qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse Deus a quem nós amamos sobre todas as coisas não precisa de nada. Mas, cheios do amor dele, nós devemos nos imbuir da missão de servir ao próximo, que precisa de tudo. Não existe encontro com Deus sem que haja envio ao encontro do ser humano. Moisés, em Êxodo 3, quando ele tem uma experiência com Deus ali na sarça ardente, quando ele tem um contato com Deus que se revela a ele dizendo: eu sou aquele que sou, eu sou o grande eu sou. Moisés, após essa experiência extasiante, é enviado a libertar o povo do Egito. Não existe encontro com Deus, meu irmão, que não nos leve
ao encontro e ao serviço do próximo. O relacionamento com Deus, ele não pode ser somente na vertical, eu e Deus. Ele também deve ter a característica na horizontal, eu e meu próximo. É por isso que eu sempre uso a simbologia da cruz, né? A haste vertical, eu e Deus, né? A vertical, eu e Deus. A horizontal, eu e meu próximo. Se você tiver só a haste vertical, eu e Deus, não é cristianismo bíblico. Se você tiver somente a haste horizontal, não é cristianismo bíblico. Somente a haste vertical, eu e Deus, é alienação, é sectarismo. Somente a haste horizontal, eu e meu próximo, qualquer ONG faz, não é cristianismo. Agora, quando você tem as duas, a haste vertical, eu e Deus, e a haste horizontal, eu e meu próximo, é cristianismo bíblico. Aí você tem a cruz de Cristo. Amém? Precisamos entender isso. Vida de piedade e obras de misericórdia. Uma coisa leva a outra. Ambas são intrínsecas. Ambas têm que estar uma sobre a outra, de forma imbricada, sobreposta, em que uma coisa leva a outra. Se você encontrar alguém falando assim, eu tive uma experiência tremenda com Deus, eu fui impactado, eu vi um anjo azul, cor-de-rosa, neon lá no meu quintal. Não sei nem de onde eu tirei isso, né? Talvez eu esteja me lembrando da música do Biafra lá antiga, Meu Anjo Azul. Voar, voar, subir, subir. Sonho de Ícaro. Não, na realidade, o Anjo Azul não é do Biafra, acho que não. Acho que era do Marquinhos Boa. Mas assim, se você vê alguém com essa história, eu tive uma experiência com Deus, eu vi anjos, eu vi isso, vi aquilo outro, mas essa pessoa é em si mesmada, a vida dela é fechada nela mesma, ela não se envolve com o próximo, ela não se envolve com o evangelismo, ela não se envolve com a ação social. Quando você fala da necessidade de partilha, até mesmo para formar uma cesta do amor, a pessoa fecha a mão, a pessoa acha que tem que ficar só orando, jejuando, expulsando o demônio, pá daqui, pá de lá, aquela coisa toda, aquela espiritualidade exacerbada. Aquela coisa que está vendo anjo em todo lugar e está vendo Deus em todo lugar, todavia não vê o próximo necessitado, não vê o homem à beira do caminho como o samaritano que Jesus contou na parábola dela, não vê as pessoas passando fome, frio e nudez, e quando vê, não enxerga e não faz nada. Você pode questionar a experiência com esta pessoa. Experiência com Deus leva ao serviço ao próximo. Quem ama a Deus ama o próximo. Porque quem fez isso cumpriu toda a lei e os profetas, como diz Jesus. Então, meu irmão, como é que eu sei que eu tive uma experiência com Deus? Como é que eu sei que a outra pessoa teve uma experiência com Deus? Pelos frutos os conhecereis. E este fruto não é ficar fechado em oração, não é ficar fechado em jejum, não é ter aquele linguajar evangeliquez, não é viver expulsando o demônio disso, daquilo, outro, não é ficar dizendo Deus me revelou isso, me revelou aquilo. Não é isso. Pode até acontecer isso, e ocorre isso que já ocorreu comigo. Mas não fica só nisso. Encontro com Deus leva a serviço, vida de piedade, eu e Deus, obra de misericórdia, eu e meu próximo. Então, nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos compreender isso. William Morgan traz para o movimento metodista esse aspecto social, a presença social dos cristãos metodistas, ainda no incipiente clube santo que ainda está nascendo, através da ação social, do cuidado dos necessitados. Não foi John que trouxe isso, foi William Morgan. Primeiro começa visitando os presos, que ninguém visitava. As penitenciárias da época eram podres, e isso vai ser transformado a partir dos metodistas. Ok? Mas chega a determinado momento que William Morgan, o que traz esse aspecto social, a presença social, o envolvimento com os presos e com os necessitados, ele precisa se ausentar. E quem é que toma o lugar? John Wesley.
E aí John Wesley, ele com uma forte liderança, ele organiza o grupo. Ele organiza o grupo. O nome Clube Santo não foram eles que escolheram. Foi um apelido. Apelido que foi dado a eles. Apelido dado pelos de fora. Assim como aconteceu com os seguidores do caminho, com a seita do Nazareno, segundo o livro de Atos. Os de fora que chamaram os seguidores de Jesus, cujo nome antes era seguidores do caminho, o seita do Nazareno, os de fora que os chamaram de cristãos. Porque eles se declaravam seguidores de um certo Cristo. O Clube Santo também foi nomeado, os seguidores, esse grupo, junto com John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, eles são chamados de Clube Santo pelos de fora, de forma pejorativa, de forma zombeteira. Teve outras alcunhas também, né? O termo metodista vai surgir um pouco mais tarde devido a essas atividades regulares. Se reunirem durante a semana, o domingo, se reunirem para orar, para ler as Escrituras. Agora surge essa face social do movimento, que é visitar os presos, que é cuidar dos necessitados. E aí vão chamá-los de metodistas, que faziam isso de forma metódica. Metódica, né? E também há um fator histórico. Segundo Heinz Reiter, um certo John Bingham, ele que foi o maior responsável por este apelido, por esta alcunha de metodista. Heinz Reiter diz que esse Bingham, John Bingham, ele falou certa vez assim: um novo grupo de metodistas surgiu entre nós. Isso na universidade em Oxford. Por que um novo grupo? Porque o apelido estava ligado a um grupo de médicos gregos. Houve um grupo de médicos gregos no passado que eram chamados metodistas. Por que esse grupo de médicos gregos eram chamados metodistas? Porque eles buscavam a boa saúde, adotando assim uma forma rígida de se alimentar, dietas e exercícios. Então, antes dos metodistas, enquanto cristãos, surgirem em Oxford, houve no passado um grupo de médicos gregos chamados metodistas, porque adotavam uma dieta rigorosa, exercícios rigorosos. Por isso que Bingham vai dizer assim: um novo grupo de metodistas surgiu entre nós. E a vida metódica de John Wesley e a forte liderança dele acabou plasmando o grupo, implementando no grupo essa característica, e fez com que o apelido pegasse. Quando John Wesley ele sai de Oxford, isso em 1732, John Clayton, um dos membros do Clube Santo, escreveu a Wesley algo mais ou menos assim: agora que você se foi, nós perdemos em grande parte o honorável apelido de metodistas, porque o mais metódico de todos eles era John. John tinha uma vida rigorosa, religiosamente falando. John era um cara que, se você marcasse com ele 7 horas, se você chegasse lá 7:01, você não ia encontrar ele mais. É a pontualidade britânica que nós tanto falamos aqui no Brasil. Se você tem um compromisso às 7 horas, é 7 horas. Eita, se o povo da igreja aprendesse isso, hein? Meu Deus, como seria bom. E nós metodistas deveríamos ter pontualidade britânica nos nossos cultos, né? Pontualidade britânica. 7 horas é 7 horas, nunca 7:01. Você pode estar lá 6:59. Você pode estar lá 18h59. Mas nunca às 19:01. Se o seu compromisso era às 19 horas. Então Wesley era assim. Pontualidade britânica. Ele era rigoroso. E essa forte liderança dele acabou plasmando o movimento metodista. De forma que quando ele se afasta, de forma que quando ele acaba, por algum motivo, saindo, John Clayton, em 1732, vai dizer assim: agora que você se foi, nós perdemos. Em grande parte, quase não nos chamam mais de metodistas aqui, porque era ele quem dava o rumo para as coisas, né? Dava o ritmo para as coisas.
E mais tarde, um jornal londrino acabou publicando uma carta crítica aos metodistas. O jornal acabou fazendo uma matéria detonando com os metodistas, esse clube santo que surge, devido a essa vida rigorosa deles, busca de santidade, visitar preso, né? Tentar melhorar as penitenciárias. Esse jornal escreve uma carta muito crítica e usa o termo metodista. Então, a partir daí, se popularizou. Né? A partir daí, o rótulo pegou. E já não teve mais jeito. Passaram a ser chamados metodistas, embora também teve outros nomes, né? Traças da Bíblia e outros mais. Ok! Falando aí do Clube Santo, eu quero encerrar essa primeira parte aqui falando sobre o primeiro surgimento do Clube Santo em Oxford. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o segundo surgimento do metodismo, Geórgia, 1735 a 1737. Ok? Eu quero abrir espaço aí para pergunta nesse momento. Agora são exatamente 10 horas e 17 minutos em Votuporanga, cidade linda de Deus, Voto City. Saudades do rádio, né? Inclusive estamos orando aí. Ainda ontem conversei novamente com o Rodrigão. Nós estamos orando, estamos com um projeto aí de lançarmos uma rádio web a partir aqui do nosso mezanino, abençoado. Houve investimentos da administração. Estamos com uma estrutura melhor ali em termos de equipamentos. E eu estou aí orando junto com o Rodrigo e outros irmãos e provavelmente vamos lançar uma rádio web metodista. Programação cristã para você. Bênção de Deus, não é? Maravilha. Então, amados, encerra essa primeira parte sobre o surgimento do metodismo enquanto movimento em Oxford. Clube Santo. Próximo domingo, querendo Deus, nós vamos falar sobre o segundo surgimento do metodismo, a partir de Geórgia, 1735, 1737. Agora são 10 horas e 18 minutos. A minha proposta de ED é até as 10h30. Então eu abro espaço aí, você tem aí 12 minutos para fazer alguma pergunta. E Deus me dando graça, estou disposto a respondê-la. Vamos lá? Espaço aberto. Sobre o tema da aula. Mas se for sobre metodismo, você também pode perguntar. Cafezinho? Combinando, da cor da camisa aí, cara. Olha que legal. Nem tinha visto isso. Você pode perguntar digitando a sua pergunta, tá? E onde vocês bateram palma, tá? Você digita a sua pergunta aí, eu visualizo aqui e respondo, ok? Vamos lá. Lance a sua pergunta aí nos comentários. Ok, Jaqueline Domiciano Melo, por que no Brasil o metodismo não celebra a ceia do Senhor? Eu creio que a pergunta da Jaque, um abraço Jaque, Deus continue te abençoando aí, você, o Jedson, toda a família. Eu creio que a pergunta da Jaque tem a ver com o que eu falei sobre o anglicanismo e até outras igrejas metodistas mundo afora que celebram a Eucaristia todos os domingos. Jaque, depende da comunidade. Se a comunidade ela se reunir e no concílio falar, pastor, nós queremos a ceia do Senhor todos os domingos, podemos fazer. Fica a critério da comunidade, tá? Agora, por que não se faz? Eu acho que pela influência das outras igrejas. No Brasil se convencionou a fazer a ceia do Senhor, geralmente no primeiro domingo ou no segundo domingo do mês. Mas tudo é questão da comunidade decidir. Por exemplo, se aqui na Imevo, os membros falaram assim, pastor, por que nós não fazemos a ceia do Senhor todo domingo? Podemos fazer, tá? Não há proibição. Ok? A congregação cristã, salvo engano da minha parte, só tem a ceia do Senhor uma vez no ano. Né? A doutrina católica romana diz que um bom católico ele deve participar da ceia do Senhor
após fazer uma boa confissão, pelo menos uma vez no ano, no caso deles a Eucaristia ou a missa, né? Participar do sacramento por ocasião da Páscoa. Então, em meio aos os vários espectros do cristianismo protestante, há quem faz uma vez por ano, há quem faz só um domingo no mês, né? Mas no nosso meio metodista há abertura para fazermos todos os domingos, se assim a comunidade decidir. Amém? Mais alguma pergunta? Ninguém mais? Entenderam tudo? Então eu vou aqui dar uma tarefa. Essa tarefa é especialmente para os da minha comunidade que estão me assistindo. Ok? E é sério, gente. Vocês vão enviar para mim, no meu WhatsApp particular, um pequeno resumo do que você entendeu da aula hoje. E nesse resumo, você vai explicar como começou o Clube Santo. Quem era o líder do Clube Santo e por que eles foram chamados de metodistas. Ok? Pequeno resumo. Né? Onde começou o Clube Santo? Quem eram os membros do Clube Santo? Né? E por que eles foram chamados de metodistas. Ok? Edinalva Melo, por que se perdeu a prática das visitas sociais? Já pratiquei esse serviço no metodismo. Irmã Edinalva, um abraço para você, para o irmão Aparecido, casal abençoado de Deus. Irmã, se perdeu a prática por falta de envolvimento das pessoas, por falta de cobrança também das pessoas. Eu vou citar como exemplo aqui. Por que eu estou aqui agora dando essa aula, que é a segunda? Porque eu fui provocado. Eu fui provocado por quem? A irmã Edinalva participou muito nesse serviço em Andeara. Né? Eu estou dizendo o seguinte, por que algumas coisas se perdem dentro da igreja? Será que é só o pastor que deixa de fazer? Mas quando o pastor deixa de fazer, há quem provoca. Eu estou dando essa aula aqui, que é a segunda aula online nossa na escola dominical, e que eu estou considerando uma bênção, estou amando fazer isso. Eu estou fazendo porque eu fui provocado. Provocado por quem? Pela irmã Elisângela, mais conhecido como Tatinha. Aliás, lembrando da Tatinha aí, da Karine, né? Da Tainara, né? Minha esposa Fátima também. Quem mais? A Viviane lá do projeto. Ontem nós tivemos um mover social lá no nosso projeto Monte Verde, que tem a ver com obras de misericórdia. Nós temos lá um trabalho com as crianças, mas devido a essa situação da pandemia, lá está parado. Então nós montamos já pela segunda vez pequenas cestas. Salvo engano, 35 kits, com bolachas, com doces, com guloseimas. E ontem nós fomos levar lá para as crianças. Isso foi uma obra de misericórdia. As que não pegaram ali no nosso local de encontro, o salão, receberam em suas próprias casas. Obra de misericórdia. Mas respondendo à questão da Edinalva, por que isso não acontece mais no metodismo? Porque alguns pastores, muitas vezes, eles dão outras ênfases. E a liderança, os membros da comunidade local não cobram. E há também outro lado, para não ficar somente sobre os nossos ombros enquanto pastores. Muitas vezes a gente precisa, a gente pede, mas não há quem queira participar. Não há quem queira participar. São poucos os membros que se envolvem com a vida da comunidade. A grande maioria vem nos cultos, assistem os cultos, e quando contribuem, porque há muitos que não contribuem, acham já fiz a minha parte, mas não se envolvem com a vida da igreja.
Eu aqui tenho feito visitações, a Edinalva e o Aparecido já diversas vezes foram junto comigo, a Valéria também, visitaram os idosos, levaram a ceia para os idosos. É um ministério que precisa existir na igreja. Aqui, eu me lembro que um tempo atrás eu lancei lá no grupo que eu queria organizar um ministério de visitação. Quem que se habilitava? 3 pessoas se colocaram à disposição. Então, irmã Edinalva, por que se perdeu a prática das visitas sociais? Por 2 motivos. Há pastores que não dão ênfase. E quando há um pastor que dá ênfase e chama, pouco se envolve. Penso ter respondido. Né? Jaqueline, os idosos também estão sendo esquecidos. Bom, depende aonde. Eu tenho procurado visitá-los. Levo ceia. Nessa época da pandemia, até coloquei lá no grupo, né? Quem quer receber visita. Mas entendo que há restrições. Agora, no geral, concordo contigo. No geral, se perdeu essa característica do pastor metodista que visita, lamentavelmente. No geral, a Jaqueline está certa. Eu falei da minha experiência, eu tenho procurado manter isso. Mas eu sei de muitas igrejas por aí em que os idosos não são visitados pelos pastores e não somente pelos pastores, não são visitados por ninguém da igreja. É muito comum o lamento dos idosos dizerem assim: pastor, ninguém me liga. Pastor, ninguém daquela igreja me liga. Pastor, olha, eu sou filho daquela igreja, eu sou fruto daquela igreja, eu participei desde o início daquela igreja, agora estou idoso, estou idosa, estou doente, ninguém me liga, ninguém vem aqui, pastor. Canso de ouvir isso. Ouvi aqui, ouvi em Campo Grande, também ouvi em Fátima do Sul. Porque no ministério metodista, graças a Deus existem pastores e pastoras que fazem, mas isso tem se perdido. Não dão ênfase ao cuidado do idoso, ao cuidado do enfermo. Tem pastores por aí que nem levam a ceia. Eu já me deparei com situações, por onde passei, de que pessoas falaram assim: olha, eu estou há mais de anos sem tomar a ceia, pastor. O pastor nunca veio trazer a ceia aqui. Então isso que a Jaqueline está dizendo é verdade. Né? É verdade. Perdeu-se essa característica, Jaque. É verdade. Mas precisamos resgatar ela. Tem que provocar o colégio episcopal, tem que provocar o bispo, tem que provocar o SD, tem que provocar a liderança local, dizer não, pastor deve visitar, faz parte do trabalho pastoral do metodista visitar. E também dentro da igreja o pastor precisa organizar um ministério de visitação, não somente para visitar quem ainda não é membro, mas também para visitar os membros idosos e enfermos. Precisamos resgatar isso, Jaque. Obrigado pela lembrança. Gislaine Cortez, os metodistas dentro do Clube Santo já eram reconhecidos como movimento religioso ou era visto apenas como um grupo? Digo, quando se iniciou o visualizar um movimento religioso aberto a pessoas de fora do grupo. Gislaine Cortez, obrigado pela pergunta. Não, dentro de Oxford, ali na Christian Church, os componentes do Clube Santo eram um grupo fechado, ok? Ainda não começam a alcançar pessoas, não começam ainda, vamos dizer assim, a alcançar as massas. Isso nós vamos falar a partir da próxima aula e da terceira aula, do segundo e terceiro início do movimento metodista. Eles ainda não eram reconhecidos como um movimento religioso, era algo incipiente, era algo que estava nascendo, mas que vai ganhar força a partir de Wesley em Oxford, quando ele está em Oxford, e depois, quando ele volta de Oxford, ou melhor, quando ele volta da Geórgia, para a Inglaterra, para Londres. Aí o movimento começa a se tornar um mover mesmo, começa a se tornar um avivamento mesmo, e aí começa a alcançar outras pessoas. Amém? Espero ter respondido, Gislaine Cortez, obrigado pela pergunta. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Eu quero contar para vocês uma experiência falando sobre visitação. Quando há 21 anos eu fui alcançado por Cristo na igreja metodista em Cabeceira Alegre, Dourados, eu fui na igreja em obediência a uma voz que eu ouvi no portão da minha casa me dizendo para ir à igreja.
Estava separado da minha esposa, estava num processo que hoje eu entendo que era depressão e opressão, né? Havia me afastado de tudo, pensamentos de morte, até uma tentativa. Foi quando eu ouvi uma voz me dizendo para ir à igreja. E eu fui à igreja e numa terça-feira, na tarde da bênção, eu tive uma experiência impactante com o Espírito Santo ali. Algumas das pessoas que presenciaram essa experiência impactante com o Espírito, numa tarde da bênção, ainda estão vivas. São membros lá da Cabeceira Alegre em Dourados, ok? E depois que eu passei pelo batismo, tudo, a irmã Antônia, esposa do pastor Faustino, ela era presidente da Sociedade de Mulheres. E eu trabalhava à noite. Então o que eu fazia? Durante o dia eu ia fazer visita com elas. Durante o dia eu ia fazer visitas com as irmãs da sociedade. A sociedade de mulheres visitavam mulheres, a sociedade dos homens visitavam homens, tanto membros como não membros, a sociedade dos jovens visitavam jovens, tanto membros como não membros. Era algo maravilhoso, era um mover tremendo aquilo ali. Isso se perdeu na nossa igreja. Hoje, muitas vezes, a visita fica muito sobre as costas do pastor. Às vezes algum membro na igreja até nota: pastor, o senhor notou que fulano, beltrano, cicrano já tem uns 3 domingos que não vem na igreja? A pessoa nota, mas nota e anota para vir falar para o pastor, mas ela mesma não ligou, não mandou uma mensagem, não procurou saber, né? Então nós precisamos resgatar essa característica do sacerdócio universal do crente, em que um cuida do outro. Não basta sentir falta e falar para o pastor, tem que também tomar uma atitude, e nós precisamos resgatar isso, né? Amém? Então era tremendo, eu ia junto com as irmãs, às vezes eu era o único homem junto. Porque elas falavam: não, irmão Zé, vamos comigo, porque o marido dela vai estar lá, e eu, graças a Deus, tinha disponibilidade, porque trabalhava à noite, podia ir. Ministério de visitação é essencial para o crescimento e para a manutenção da saúde da igreja. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E às vezes já tem pessoas que até notam que alguém está ausente, mas não é capaz de mandar uma mensagem, não é capaz de ligar. Pensa assim: não, cabe ao pastor visitar. Aí vai lá e avisa o pastor. O que é uma atitude correta. Mas o mais correto ainda, se quer ser perfeito, antes de visitar o pastor, liga lá, procura saber. Fala: meu irmão, minha irmã, estou sentindo falta de você, estou sentindo saudade de você. Eu quero, em nome de Jesus, organizar aqui na IMEVO, Igreja Metodista em Votuporanga, um ministério de visitação com excelência. Um ministério de misericórdia. O que é o ministério de misericórdia? O ministério de misericórdia é um ministério que você cuida dos doentes, que você visita os doentes. Não somente os doentes da comunidade, mas os de fora também. Visitas pastorais. Eu fiz um curso de 1 ano de pastoral hospitalar. Eu quero passar isso para outros que queiram também, para a gente organizar isso tudo. Em nome de Jesus, na hora que passar essa pandemia, muita coisa nova nós faremos aqui na IMEVO. Na realidade, coisas que não são novas, que são nossas, mas como a Jaqueline colocou, estão se perdendo. Precisam serem resgatadas, né? Assim como a irmã Edinalva também colocou, né, que ela fez muito em Andeara, né, as visitas, serviço social, precisamos resgatar isso. A igreja precisa ser presente lá fora. Aliás, John Wesley, ele dizia assim que o cristianismo é essencialmente uma religião social, e o torná-lo em religião solitária é destruí-lo. O que é religião social? É que está presente lá fora, presente na vida das pessoas. Mas o pastor sozinho não dá conta. O metodismo é um movimento em que os leigos atuam e atuam com força. Amém? Vamos orar encerrando. A tarefa aí, né, para os membros da IMEVO. Você que não é membro da IMEVO, você que está me assistindo aí pelo Face, quiser mandar no Messenger, pode mandar também um resumo da aula. O que foi o Clube Santo, onde surgiu, quem foi o fundador, quantos membros eram e por que foram chamados de metodistas. Ok? Faz um resumozinho. Amém? Tarefa, estarei recebendo elas, estou aberto a receber essa tarefa até sexta-feira.
porque sábado e domingo eu tenho que preparar outras lições. Ok? Vamos orar então? Que Deus abençoe você. Obrigado pela participação. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por tua misericórdia, por mais essa escola dominical, por este domingo. Peço a ti, Pai, que o Senhor abençoe a cada família, representada, Senhor, por esses que estão nos assistindo. O Senhor abençoe, Pai, a Igreja Metodista em Votuporanga, aqui no centro, a nossa extensão, Senhor, lá no Monte Verde. O Senhor abençoe a cada líder, a cada liderança, Pai, que possamos conhecer a nossa história, Senhor, para resgatarmos a nossa identidade, a qual está se perdendo, Pai, em meio a tantos modismos na vida da igreja. Eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e com a autoridade concedida por vós, eu abençoo a cada um, a cada uma, a todos aqueles e aquelas que estão sintonizados conosco. Que o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça que Cristo Jesus veio do alto nos trazer, que a doce consolação e a presença do Espírito Santo de Deus desça sobre os filhos e filhas de Deus, reunidos nos seus lares, espalhados por Votuporanga, estado de São Paulo e Brasil afora. Desça e permaneça, agora e para todos sempre. Em tempos de ED online, aqueles que creem, digitem amém. Vamos em paz e o Deus da paz segue conosco. Um abraço. Com amor e fé. E muito café. Aqui lecionou e te abençoou o Mano Zé. Abraço. Deus é grande. Aleluia. Bom domingo, gente. Tô aceitando convite para almoço aí, viu? Abraço, povo amado do Senhor.